Olá, pessoal. Mais uma vez estamos em estudo e corrigiremos agora o exercício que eu propus na última aula, que foi o exercício do livro na página 75, 76 e 77. No nosso estudo nas últimas aulas, tivemos um texto sobre refugiado sírio que foi agredido vendendo esfirras em Copacabana. Hoje correlacionaremos este texto a uma charge que trata da mesma temática e do mesmo assunto. O objetivo nosso desta aula é conseguir fazer a intertextualidade, compreender um pouco das leis que protegem o imigrante e que tipificam os crimes de xenofobia. Na pergunta número 1, nos é questionado se o brasileiro é mesmo um povo receptivo e hospitaleiro ao estrangeiro, e pede para explicar. Aí é uma resposta sua. Nós temos a fama, enquanto brasileiros, de sermos um povo hospitaleiro, um povo receptivo, um povo que acolhe bem. Você concorda com esta afirmação? Sim ou não? E justifique por que você concorda e por que que você não concorda. Questão 2. Por que situações com refugiados em outros continentes causam tanta comoção aos brasileiros e as ocorridas aqui nem tanto? Explique. Novamente, você deve refletir sobre o texto que nós lemos, estudamos na outra atividade, e sobre esta charge, que mostra bem isso. Ficamos indignados com o que ocorre com os imigrantes, com os refugiados em outros países, mas talvez aqui no nosso país a gente não tenha a mesma preocupação, a mesma percepção. Explique por que isso ocorre. Resposta pessoal também. Esta é a charge em estudo. Tem um homem com um jornal nas mãos. No jornal está escrito: Europa se fecha para imigrantes. O homem, ao ler a notícia, ele pensa: não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. E ao lado dele tem um refugiado, imigrante do Haiti. A gente percebe pela camisa e pela fala. E o homem, lendo a notícia, preocupado com o que acontece em outros países em relação ao refugiado, não se preocupa que ao lado dele tem alguém sofrendo, tem algum refugiado pedindo ajuda. Questão 3. Qual fato originou essa charge? O fato é o tratamento discriminatório que diferentes países, inclusive o Brasil, dá aos imigrantes refugiados. Questão 4. O que pode provocar efeito de ironia nesta charge? O efeito de ironia aí é provocado pelo fato de os brasileiros se indignarem com o tratamento de outros países com imigrantes refugiados, mas não relacionarem as próprias atitudes com os que vêm para o Brasil, representado aí no homem que lê o jornal e ignora o refugiado ao seu lado. Questão 5. Que imagens estão em primeiro plano e quais se encontram no fundo da ilustração? Por que isso ocorre? O primeiro, nós temos aí o homem que lê o jornal sobre a crise de refugiados na Europa e ignora um imigrante refugiado que está ao lado dele. É o primeiro plano da imagem. Ao fundo, temos a banca de jornal. Isso ocorre porque o chargista que criou isso daí, criou esta charge, ele pretende dar ênfase à relação entre o brasileiro e o imigrante refugiado. Então, o que está em primeiro plano é isto: o leitor do jornal e o refugiado representados aí na figura. Questão 6. Que relação pode ser estabelecida entre a charge e a notícia? Refugiado sírio é agredido enquanto vende esfirras em Copacabana. Explique. Novamente, uma questão que exige de vocês a reflexão e uma resposta pessoal. O que espera aí nessa questão de vocês é que vocês consigam estabelecer a relação de que a xenofobia não acontece só com crimes extremos, com atos extremos de violência, mas também ela ocorre com a indiferença, representada aí na charge pelo leitor do jornal.
que percebe o que ocorre de ruim com os refugiados em outros países, mas tampa os olhos, fecha os olhos para o que acontece com os refugiados do próprio país, que está ao próprio lado da pessoa que leu o jornal. A questão 7 traz para nós a Lei número 9.459, de 13 de maio de 1997. Você sabia que a agressão contra o imigrante sírio é crime? Leia a lei que estabelece punições em relação a atos racistas e xenófobos. Você pode conferir a lei na íntegra na página do seu livro, 76. Temos a lei, e na lei temos o artigo e os parágrafos e incisos que tratam deste crime, o crime de xenofobia. As questões que seguem na letra A, B, C, D e E são questões relacionadas a esta lei. Para respondê-las, você deve ler toda a lei, os artigos, os parágrafos e os incisos para responder corretamente. Só um esclarecimento. O artigo é representado na lei pelo numeral ordinal. O primeiro, o artigo 2º, e os parágrafos, eles são representados por este símbolo que parecem dois S sobrepostos um ao outro. E os incisos são representados pelo numeral ordinal, aliás, pelo numeral romano, primeiro, segundo. Então, só essa diferenciação para vocês entenderem a estruturação de uma lei: artigo, parágrafo e inciso. A letra A pergunta: explique o que esta lei pune ou proíbe. A resposta para essa pergunta é: pune ações de qualquer natureza que pratiquem, induzam ou incitem a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa lei pune esses tipos de crime. Letra B. De acordo com essa lei, qual crime foi cometido pelo homem que agrediu o refugiado sírio? Qual seria a sua punição? O crime foi a prática de preconceito e discriminação, com incitação à violência ao imigrante sírio, devido à sua procedência nacional. A pena é de 1 a 3 anos de prisão ou multa. Letra C. E a pessoa que fez comentário xenófobo na internet também cometeu crime? Explique. No exercício anterior, lemos uma página de comentários de leitores da notícia na internet. Lá nós podemos conferir que um dos leitores, um dos comentaristas, fez um comentário xenófobo. Isso é crime ou não? Segundo a lei, sim, é crime, mas há um agravante devido à abrangência dessa ação. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Letra D. Se o homem tivesse produzido um vídeo e publicado na internet, a pena seria a mesma? Explique. Não. A pena seria maior, de 2 a 5 anos de reclusão ou multa, e também a retirada do vídeo da internet e de diferentes plataformas digitais, visto que os crimes virtuais também são punidos e existem leis que punem os crimes virtuais, não só na questão de xenofobia, mas em outras questões, como calúnia, injúria, difamação e outros assuntos que acontecem muito, sobretudo agora, por exemplo, na época da eleição, em que as pessoas gravam áudios, vídeos agredindo o outro, denegrindo a imagem do outro. Isso é crime e é passível de punição conforme a lei. Letra E. Pela leitura da lei, qual é a relação entre artigo, parágrafo e inciso? São os números romanos. Já expliquei no exercício e durante a correção. O artigo ele indica a norma a ser cumprida, os parágrafos especificam o crime previsto no artigo e os incisos explicam os parágrafos. Lembrando que artigo, parágrafo e inciso fazem parte do conjunto da lei e explica a lei como um todo para a sua compreensão.